Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? Eu continuo meditando nos Salmos e agora eu estou no Salmo 32. É um salmo pequeno, de apenas 11 versículos, e eu gostaria que você lesse depois ele todo. É muito interessante e fala justamente do pecado, da culpa, da confissão. E no verso 1 já diz assim, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Todos nós sabemos que somos pecadores. Todos nós sabemos que nascemos com a natureza inclinada para o mal. Somos uma bomba de hormônios, de emoções, temos pavio curto, temos também muita vontade de dar prazer ao nosso corpo, buscar uma felicidade a todo custo, e muitas vezes nós acabamos pecando, e o inimigo que muitas vezes nos seduz para tomarmos essas decisões erradas é o mesmo que nos acusa, que nos culpa, que sopra aos nossos ouvidos que nós não merecemos o perdão, que nós somos pecadores constantes. E muitas vezes as pessoas vivem duas vidas, uma de aparência e a outra oculta, aquela que a gente bota debaixo do tapete com todos os seus erros, e vivemos muitas vezes infelizes, com a vida empancada, vamos definhando. Nesse salmo, o próprio Davi reconhece que passou um bom tempo assim, ocultando sua vida de pecado. No verso 3 e 4 desse mesmo salmo diz assim, enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão, dia e noite, pesava sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão. Ele não confessou os seus pecados ao Senhor, e ele sentia definhando, e ele sentia o peso da mão de um Deus que mostra o nosso pecado, não para nos destruir, mas para que a gente venha a se arrepender, para que a gente reconheça os nossos erros e confesse ao Senhor. E ele diz que por muitos dias ele ficou calado, ele não quis falar. Até que chegou um momento nesse salmo em que ele diz, eu confessei. Aqui no verso 5 ele diz assim, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Parece algo tão simples, né? Ele confessou e imediatamente veio o perdão do Senhor. Mas não é algo tão simples. Tanto é que não é simples que Jesus disse que o Espírito Santo viria sobre nós para nos convencer do pecado. Somente o Espírito Santo consegue nos convencer do pecado, porque a nossa carne acha natural muitas coisas que fazemos de errado. Somente o Espírito pode nos ajudar a reconhecermos esse erro e nos levar à confissão, que é o mais importante, que é o que Davi aprendeu. E aí, nesse momento, Davi recebe o alívio, recebe o perdão, e aí ele se anima. Muitas vezes, algumas pessoas até dizem assim, por que Deus amava tanto Davi? Porque ele era um homem segundo o coração de Deus, se ele fazia tantas coisas erradas. Porque Davi era um homem que confessava os seus pecados. Ele pecava sim, porque todos nós pecamos. Mas ele confessava os seus pecados, e todas as vezes que confessamos o nosso pecado, nós recebemos o alívio, o perdão, e a culpa que Satanás jogou em cima de nós, ela é retirada. Tem muita gente vivendo uma vida empancada, parada,
Pessoas que têm tudo para serem felizes, pessoas que têm tudo para progredir na vida, mas não conseguem porque tem uma vida oculta, tem uma culpa que carrega no seu coração. Você não consegue se perdoar e muitas vezes você fica parado no tempo. Tem gente vivendo no passado porque não consegue se libertar de algumas dores, de alguns conflitos que não foram resolvidos. Ei, eu quero te convidar nesse dia a voltar lá no teu passado para fechar algumas portas, para que você consiga viver o melhor de Deus. E para isso você vai ter que voltar lá, você vai ter que pedir ao Espírito Santo, me ajuda a lembrar de tudo que eu fiz de errado, de toda a culpa que eu carrego no meu coração. Eu quero agora nesse momento confessar ao Senhor, para me libertar deste passado, desta culpa e viver o melhor do Senhor, viver a plenitude de uma vida. Assim como Davi vivia, assim como Davi o tempo todo confessava e tinha o alívio e recebia o alívio. Davi fez isso de uma forma tão frequente que seus filhos aprenderam isso. A gente vê Salomão falando sobre isso lá no livro de Provérbios, no capítulo 28, no verso 13, quando ele diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Por isso que muitas vezes essas pessoas vivem com a vida empancada, parada, sem nenhum progresso, sempre a mesma vida de sempre, sempre os mesmos problemas. Mas ele continua dizendo, nesse mesmo versículo, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E é isso que eu e você precisamos, da misericórdia do Senhor na nossa vida. E só receberão as misericórdias do Senhor aqueles que confessam seus pecados, as suas culpas e entregam na mão do Senhor. Porque Ele disse, se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Vamos fazer isso hoje? Pede ao Espírito Santo para te lembrar o que é que está acontecendo, o que você deixou de pedir perdão ao Senhor, o que é que você carrega no teu coração. Pede ao Senhor para te tirar essa culpa nesse momento, nesse dia. Vamos enfrentar uma nova semana sem culpa, sem carregar essa bagagem tão antiga. É tão mais fácil trocar o nosso fardo pesado pelo jugo leve do Senhor, não é? Vamos fazer isso agora. Fecha teus olhos, vamos orar. Deus querido, o Senhor que sonda os corações sabe onde erramos. O Senhor sabe que muitas vezes o nosso pecado nos acusa dia e noite. A vergonha de termos caído, a vergonha de termos uma vida dupla, muitas vezes nos afasta do Senhor, como afastou aquele casal lá no jardim. Quando ouviram a tua voz, eles se esconderam, Senhor. E tem muita gente aqui se escondendo do Senhor. Não querem contar para o Senhor o que aconteceu. Sabe, pensam, Pai, que vai ficar escondido isso por muito tempo. E preferem viver assim, muitas vezes vivem uma vida de culpa, uma vida totalmente estagnada, não conseguem crescer espiritualmente, nem em seus relacionamentos, nem na sua vida profissional. Vivem uma vida paralisada, medíocre, porque vivem uma vida dupla, uma vida de pecados. O Senhor é poderoso para perdoar pecados e o Senhor é poderoso, Espírito Santo, para tirar esse desejo do nosso coração. Se o Senhor estiver dentro de nós, os nossos desejos vão ser santificados. O verdadeiro cristão, ele não peca constantemente, ele peca por acidente. E se um dia isso acontecer na nossa vida, que o Senhor, Espírito Santo, nos lembre para que a gente possa confessar e zerar a nossa vida contigo, para vivermos uma nova vida. Que todos os dias as tuas misericórdias venham sobre nós, porque nós confessamos os nossos pecados
e queremos ter uma vida nova, queremos viver sem vergonha, levantar a nossa cabeça e não ter vergonha da nossa história, não ter vergonha da nossa vida, mas termos a certeza que os nossos pecados foram confessados e perdoados. Ajuda o teu povo a erguer a cabeça e falar com autoridade de que existe um Deus poderoso que cuida muito bem de nós. Faz essa limpeza, Senhor Deus, nessa vida que está ouvindo essa oração nesse momento. Que hoje seja um novo nascimento. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.